Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos. Vamos continuar com nossa disciplina de solos na forma EAD. E o assunto de hoje vai ser acidez e correção do solo. A gente não vai começar a fazer os cálculos, a gente não vai começar a ver os cálculos nessas aulas porque não vai dar tempo. Mas não se preocupem que nas próximas aulas a gente vai aprender a corrigir um solo com pH ácido. Então, gente, a acidez do solo ou pH do solo é a concentração de íons H+, presente na solução do solo e um dos indicadores de sua fertilidade. Então, quanto mais H+ no solo, menor será o pH e mais ácido será o pH do solo. A faixa do pH ideal dos solos para a agricultura é entre 5,5 e 6,5. Então, se vocês pegarem uma análise de solo e virem lá que o solo de vocês, que for coletada a amostra de solo, que vocês já aprenderam na aula passada, e tiver um pH abaixo de 5,5, então provavelmente esse solo vai ter que ser corrigido para aumentar esse pH e ficar entre 5,5 e 6,5, tá? E aí, gente, a acidez ativa, ela refere-se à quantidade de H+ presente na solução do solo. Mas essa acidez ativa, ela não é exatamente a que a gente utiliza quando eleva o pH do solo. Porque tem também a acidez trocável, que é chamado também de alumínio trocável, que refere-se à quantidade de alumínio que tem adsorvido nas cargas negativas do solo, da CTC. Lembra lá que eu falei da capacidade de troca catiônica, que tem as cargas negativas. E também, gente, tem a acidez não trocável, que refere-se à quantidade de hidrogênio ligado por ligações aos grupos funcionais, podendo ser os colóides orgânicos, matéria orgânica ou também argilas e óxidos. Esse hidrogênio ele só se dissocia quando se adiciona o OH- no solo, que é o hidroxila, né? Assim, quanto mais hidroxila, que é o OH- se adiciona ao solo, mais H+ se extrai, mais H+ vai-se embora. Então, quanto maior a quantidade de H+ no solo, como eu já disse, menor é o pH e mais ácido é esse solo. E aí, como eu disse para vocês, tem a acidez ativa, a acidez trocável, a acidez não trocável e a acidez potencial. A acidez potencial, gente, como vocês podem ver aqui, ela representa exatamente a quantidade de calcário a ser adicionada para elevar o pH do solo. Então, essa acidez que a gente vai pegar para realmente saber quanto de calcário que a gente vai corrigir o solo. E aqui, só para vocês ficarem sabendo mesmo, pH abaixo de 7 é um solo ácido, pH igual a 7 solo neutro e pH maior que 7 solo alcalino. Mas solos entre 5,5 e 6,5, na agronomia, é um solo que é ideal para o crescimento das culturas. Eu pergunto a vocês, de onde é que vem essa acidez do solo, a origem? Geralmente vem do regime pluvial, que é o principal fator, a chuva mesmo, tá? Deixa eu ver se vocês conseguem entender aqui. Vou pegar a canetinha. Ó, tem o CO2 mais água. O que é o CO2? É o dióxido de carbono, que tem lugares que tem mais indústrias. E aí produz o dióxido de carbono na poluição, né? O CO2 da atmosfera mesmo. Quando o CO2 se mistura com a água, vai formar bicarbonato e H+. Então, os solos, geralmente, como já tem muito CO2 na atmosfera e chove, vai formar muito H+, e esse solo vai ficar com pH baixo, né? Então, pH ácido. E aí, gente, quando chove também, há uma percolação das bases, aquelas bases lá que eu falei que estão na CTC, cálcio, magnésio, potássio. Essas bases, elas vão se embora com a chuva, percola, né? Nas camadas mais profundas. E geralmente fica mais o quê? O alumínio e o H+. Por isso também que os solos brasileiros, eles são mais ácidos. Além disso, além da chuva, tem também os adubos que são aplicados
e decomposição de resíduos também a liberação de H+ pelas raízes. Os adubos também que a gente aplica de forma arbitrária, vai fazendo também que a cada dia esse solo fique mais ácido. E aí, gente, tudo isso vai acarretar, como eu já disse, numa rocha, num solo com pH bem baixo, com H+ alto e uma quantidade alta de alumínio, que causa toxidez na planta, porque o alumínio, ele só está no solo quando o pH é ácido, tá ok? Só que para que vocês fixem melhor, então o ataque da rocha pela água da chuva, ele é potencializado pela reação de dissolução do CO2 atmosférica. Lembra lá que eu falei, CO2 mais água vai formar bicarbonato mais H+. Então, esse próton, que é o H+, originado, reage com a rocha, desintegrando os minerais, que é conhecido de intemperismo químico, liberando os cátions e ânions para a solução, que servirão para o crescimento do organismo vivo, no caso a planta, né? Assim, através da intemperização dos minerais e da atuação dos fatores de formação do solo, vamos poder citar material de origem, relevo, clima, organismo, tempo e homem, via processo de formação, esses elementos químicos são liberados para a solução do solo. Muitos desses elementos são perdidos no sistema, sendo mais pronunciados os carbonatos de sílica, como também os metais alcalinos e os alcalinos terrosos. E aí o que acontece? Aumenta a atividade de elementos como o alumínio e o ferro. Resumindo, um clima mais úmido, com maior drenagem, vai ter uma lixiviação das bases. Clima mais úmido é aquele que chove muito. Tem uma lixiviação das bases, cálcio, magnésio, potássio. Vai sobrar o quê? Muito H+ e alumínio nos colóides e o pH vai ser baixo, vai ser ácido. Comparados a climas mais quentes, que não chove muito, não vai ter essa lixiviação das bases. E aí, geralmente, solos em climas mais quentes não tem um pH tão baixo quanto esses climas úmidos. E aí, gente, o que é essa lixiviação? Não sei se vocês entendem. Lixiviação é quando chove e aí perde aqui os nutrientes e vai levando embora mesmo, tá? Carreando. E quando não tem nada plantado aqui, vai acontecer o quê? A erosão, né? Tem a erosão, não tem nada plantado, aí o que acontece? Perde mais ainda esses nutrientes. E esse aqui também percola, ó. Então, tanto pode perder esses cátions, cálcio, magnésio, potássio, tanto por aqui pela lixiviação, então pela percolação profunda. Infiltração aqui, infiltra a água junto com os elementos e vai-se embora e ficando só o H+ e o alumínio. E a absorção de cálcio pelas plantas também vai acontecer a remoção das bases da solução, porque a planta ela vai absorver esses cálcios, que é o cálcio e o magnésio, e aí não vai ter esses cátions no solo. Portanto, esse solo vai ficar também com pH ácido. Além das chuvas, tem também que o solo ele pode ser naturalmente ácido, em razão da pobreza do material de origem cálcio, magnésio, potássio e sódio, que são as bases trocáveis do solo, ou a intensidade dos processos de intemperização, que resultam em maior teores de hidrogênio e alumínio no complexo de troca do solo e, consequentemente, também na solução do solo. Então, tá aqui, vou mostrar para vocês. As rochas ácidas, geralmente são aquelas que têm granitos e arenitos, que tendem a originar solos mais ácidos. Granitos e arenitos. Já as rochas básicas, que têm calcários e basaltos, tendem a originar solos menos ácidos, tá? O processo de exploração agrícola também é um fator gerador de acidez do solo, fora então a chuva e a lixiviação dos cátions, como também a origem realmente do material de origem, né, da rocha. Tem também o processo de exploração agrícola, porque pela exportação e pela lixiviação dos nutrientes do solo. Aí o que acontece? O pessoal fica aplicando muito adubo que tem H+, geralmente tem sulfato de amônio, faz com que o solo ele fique muito ácido, tá? E aí, com a aplicação de fertilizantes com efeito acidificante, o solo como sulfato de amônio, há uma diminuição desse pH. A mineralização da matéria orgânica na sua decomposição
a matéria orgânica sob a ação de bactérias também libera amônio, que é o NH3, que se converte em nitrato, liberando H+, e aumentando assim a acidez do solo. Então, ácidos produzidos pela atividade biológica e práticas agrícolas de forma não correta, de forma arbitrária, vai causar um pH ácido no solo. E também vai acabar diminuindo assim o crescimento das plantas. Vou mostrar para vocês alguns problemas associados à acidez do solo. Quando o pH está baixo, tem uma alta concentração de H+, limita a disponibilidade da maioria dos nutrientes. Então, não adianta, gente, vocês adubarem, pode adubar 1.000 quilos, 2.000, sei lá, 1 tonelada, não vai fazer com que a planta consiga absorver aquele nutriente. Por quê? Porque ele não fica disponível para a planta, já que ele está com pH muito ácido. Não passa para a planta de jeito nenhum, vai ficar retido no solo. Então, altos níveis de alumínio também reduz a disponibilidade de alguns nutrientes no solo e causa toxidez por alumínio, principalmente nas raízes. Como vocês podem ver aqui é uma planta que não tem nada de alumínio, ela está com a raiz bem bonitinha aqui e as plantas também saudáveis, aqui a parte aérea, né? Já a raiz, aqui quando já aplica um pouco de alumínio, quando tem uma parte de toxidez de alumínio no solo, as plantas elas não conseguem se desenvolver tanto, aqui são os mesmos dias, tá? E a raiz também diminui, não consegue realmente crescer de forma adequada. E tem também o excesso de ferro e manganês que causa toxicidade, quando o pH ele é ácido, tá? Primeiro o solo se torna ácido, para depois aparecer o alumínio, como eu já falei. Para que o alumínio apareça, seja tóxico à planta, o pH tem que estar ácido, porque ele só fica disponível quando o pH está ácido. Então, o alumínio é consequência da acidez e não a causa. Aqui é uma figura bem conhecida na parte de fertilidade do solo e disponibilidade de nutrientes em função do pH. Então, a disponibilidade aqui do nutriente e aqui o pH. pH 5, 6, 7, 8, 9. O que é que acontece? A faixa adequada para a maioria das culturas é entre 6 e 6,5. 5,5 e 6,5, como eu já disse. Aí, o que é que vocês podem ver aqui? O alumínio, por exemplo, quando o pH está bem ácido, para cá, por exemplo, 5, a disponibilidade dele para a planta está lá em cima, tá vendo? Então, a planta ela consegue absorver. Já quando o pH ele já vai para 6, 6,5, 7, o alumínio ele vai se embora, tá vendo? Ele não fica disponível para a planta. Por isso que eu disse para vocês, o alumínio realmente ele só fica disponível quando o pH ele é ácido. Já o ferro, cobre, manganês e zinco, eles também estão disponíveis quando o pH ele está baixo, no 5, tá vendo aqui? Vai descendo a disponibilidade à medida do que o pH ele vai aumentando, tá? Aqui o molibdênio e o cloro também, em pH ácido ele não é disponível. Aí tem o potássio, o cálcio, o magnésio, aqui o marronzinho, tá vendo? Resumindo, gente, todos esses nutrientes, os macro e micronutrientes que eu já falei nas aulas passadas, eles têm uma faixa ideal de disponibilidade entre 5,5 e 6,5. Então, temos que corrigir os solos para que fiquem nessa faixa e ter um maior aproveitamento do adubo que a gente aplicar naquele solo, tá? Finalizamos a nossa primeira videoaula sobre acidez e correção do solo e na próxima videoaula a gente vai continuar falando sobre esse assunto. Acompanhe!